lembranças. O Paulo sempre gostou de todo mundo junto aqui. Eu não lembro de um feriado emendado ou férias de fim de ano que a gente não viesse pra cá. Vocês lembram que a gente vinha na quinta tarde, que faltava na sexta noite, emendava o fim de semana todo? Sim, sei. O professor de história, ele odiava isso, né? Também a gente faltava todas as aulas dele. Ainda continua um lugar muito bonito. Um bom lugar pro Funeral. Pessoal, a janta tá servida pra quem quiser. Eu não tô com fome. Tudo bem, eu também não tô com fome, não. Ninguém tá com muito apetite agora, não. Obrigado. A família dele sempre foi muito receptiva com a gente, né? Ele passava mais tempo com a gente do que com eles. Quando tinha alguém da família, ele ficava meio... Ficava meio estranho. Ele reclamava de como a família sufocava ele às vezes. Que ele preferia ficar com os amigos. O Paulo era muito bonzinho, né? Parecia que ele se portava mais com o bem-estar dos outros do que com o dele mesmo. Ele queria ser bom pra todo mundo, queria ser o melhor possível. E às vezes é tão impossível. Mas depois que o colégio acabou, quem ainda conversava com ele era você, né? Eu tava lembrando da última vez que a gente saiu junto. Foi aquele dia do show, que o Felipe e o Paulo se atrasaram e quase que a gente não entra. Acho que a Flávia tava com a gente esse dia, inclusive. Né, Lucas? A Flávia não veio, tá tudo bem com vocês? Sim, ela... Ela não pôde vir, ela pediu desculpa. Ela tinha uns compromissos com a família dela. Sei lá, umas coisas assim. Eu ainda mantive contato com o Paulo, mas eu não imaginava que ele faria uma coisa dessa. Calma, Fê. Ninguém poderia saber. Eu também vacilei demais com ele. Tava super ausente por causa da minha agenda e tudo mais. Mas eu era o melhor amigo dele. Se eu imaginasse, se eu soubesse, eu podia ter feito alguma coisa. Olha, cara, não é culpa sua. De verdade. Ninguém aqui acha que é culpa sua. Eu era muito fechado em relação a essas coisas, sabe? E desabafar e tal. Ele era muito pra cima, né? Parece que as coisas podiam estar péssimas, que mesmo assim ele viu o lado bom em tudo. Sei lá, às vezes era tão otimista que dava raiva. Nossa, gente. A nossa foto que eu postei é uma das mais curtidas. Tem quase 25 mil likes já. Ah, Gabi, não se importa. 90% dos seus seguidores a gente conhece. E muito menos conhece a gente, então... Ai, Lucas. É óbvio que os meus seguidores me conhecem. Eu posto meu dia a dia todo, os meus stories, e mais da metade deles me respondem, interagem comigo. Tenho certeza que você não tem noção de como ter um engajamento desse é difícil. Não, Babi, eu não digo que eles não sabem quem você é. Eu digo que eles
Eu digo que eles não te conhecem. Olha, Bárbara, eu conheço você desde os 4 anos de idade. Mas não aquela sua babia dos stories. Lucas, eu não sei por que você tá falando isso. Eu só quis dizer que eu acho legal tanta gente ter se mobilizado e dado um like sobre a morte do Paulo. Dar like na morte do Paulo? Meu Deus, Bárbara. Pelo amor de Deus, presta atenção no que você tá falando. Nossa, gente. Vocês implicam demais com isso, que saco. Não, é que a gente só não queria que você fosse tão... É muito artificial, sabe? Ah, eu sou artificial. Logo eu, que exponho a minha vida inteira na internet pra todo mundo e sou super transparente. Mas não parece ser muito transparente com você mesmo, né? Vocês já pensaram nisso? Nisso... o quê? Ah, nesse negócio que o Paulo fez. Suicídio? É, eu acho. Então fala, Bruno. Suicídio. Não precisa ficar amenizando também. Cara, eu não gosto de falar sobre isso. Na minha religião, a gente sempre aprendeu que é errado só pensar sobre isso, então eu acabo evitando bastante. Sempre que toco no assunto dá uma sensação ruim, sabe? É lógico que dá uma sensação ruim, cara. Se fosse bom, a gente não estaria aqui, né? Sei lá, é que... é patético pensar que... a primeira vez que a gente se encontra, depois de tanto tempo depois do colégio, é quando um de nós morre. Sei lá. Nossa, Lucas, não precisa falar assim também, né? Eu já pensei. Quê? Eu já pensei em suicídio. Não necessariamente em cometer suicídio, mas tipo... e se eu cometesse? Se eu chegasse ao ponto de realmente cogitar. Nossa, Fê, mas por que você chegaria nesse ponto? Eu não sei, parece que eu não teria motivos, mas... eu sinto que eu já flertei com possibilidade. Eu me senti meio inútil às vezes. Um fracasso. É injusto com as outras pessoas. Não devia nem ser uma opção. Esquece o que eu disse. Como assim? Um fracasso, Fê? Todos vocês fazem faculdade, dão orgulho pros seus pais, têm ótimas vidas. Desde que meu pai... eu não tentei mais nada por medo. Eu tenho medo de falhar. Felipe, cara, a minha vida não é tão perfeita quanto você pensa. Eu tô preso numa faculdade que eu nem queria estar fazendo. Engenharia Química, cara. Eu odeio esse curso. Você sempre foi bom em química, Bruno. Mas ser bom em uma coisa não significa que você gosta de fazer aquilo. Acho que de verdade eu queria ser ator. De teatro, assim. Os musicais e as performances. É isso que me atrai. Você ia mandar muito bem. Você arrasava nas peças que a gente fazia no colégio. É verdade. Pena que eu nunca pude chamar minha família pra nenhuma delas. Por que você não segue isso, Bruno? Ah, cara, você conhece minha família. Eles iam ficar falando que essas besteiras de que isso não se encaixa na religião e... Bruno, de verdade, cara. Você acredita nessa religião? Você é religioso, mano. Ah, cara, eu acredito sim.
Ah, para. Você seria um santo se acreditasse. Na real, pode falar pra gente, você tá entre amigos aqui. Cara, como que eu vou explicar? Olha, eu acredito, eu sigo as tradições, acredito na fé. Agora, na religião não. Graças aos meus pais, eu não suporto nada que eu tô fazendo. E ter que ficar ouvindo coisas que não fazem sentido, porque é o que eles querem, é muito desgastante. Sabe, eles nunca me perguntaram o que eu queria fazer, como eu tô me sentindo. Sabe, às vezes eu também preferia estar com vocês nesses momentos, sabe? Eu entendo você, Bruno. Olha, por mais que eu odeie admitir, o Lucas estava um pouco certo sobre mim. Eu não tenho sido muito transparente comigo mesma. Por mais que a gente não estudasse junto, depois que vocês se formaram, ficou muito mais difícil da gente sair a galera toda. E desde que a gente se distanciou, eu passei por alguns problemas. Que tipo de problema, Babi? Ano passado, eu fui diagnosticada com anorexia. Meus pais ficaram muito preocupados comigo porque eu perdi 9 quilos em 2 semanas. Eu não tinha vontade nenhuma de comer e eu fumava tanto que eu não conseguia ficar um dia sem um cigarro. Nossa, mas como é que você tá hoje em dia? Na época eu comecei um tratamento psicológico porque, sabe, era tanta ideia errada sobre o meu corpo e uma coisa juntando na outra, formando aquela bola de neve. E eu era orgulhosa demais pra perceber que tinha alguma coisa errada ali. Daí eu continuava postando as minhas fotos, né? Que era o que mantinha a minha autoestima elevada. Pelo menos eu achava que funcionava. Enfim, milhares de curtidas na internet. Pra quê? Se na vida real eu sempre encontrava defeitos em mim e não conseguia gostar de mim mesma. E eu ainda não tô 100% com isso. Tá vendo só? Nada disso tava nos seus stories. Olha, Babi, eu sei que muitas vezes outra pessoa gostar de você não é o suficiente pra você se gostar. Sei lá, eu sinto que já é tarde demais pra me desvincular dessa Babi da internet. Não é como se eu mentisse o tempo todo. No geral, eu gosto do que eu faço. Só que o que eu queria mesmo era não precisar mentir.
acho que todo mundo ficou meio perdido, meio sozinho depois que a gente se separou, né? A gente preferia estar junto dos amigos mais do que qualquer outra coisa, né? Mas e você, Lucas? Como é que você tá? Eu tô bem, cara. Eu tenho ido bem, sim. Cara. O que foi, cara? Olha, é que eu não quero ser injusto com vocês. Cara, relaxa. Você tá entre amigos. Você mesmo diria que praticamente estamos entre quatro paredes? Bom, é que... Sei lá, faz tempo que ninguém me pergunta como é que eu tô. Eu e a Flávia, a gente terminou. Tem 3 meses isso já. Quer dizer, ela terminou comigo, na verdade. Por que você não disse nada? Ah, eu não sei, Babil. A ficha demorou pra cair. Eu tinha esperança da gente voltar ainda. Eu tinha investido tanto, mas tanto nesse relacionamento que eu nem vi essa possibilidade. Depois que a gente terminou, eu fiquei muito mal. Eu fui demitido do meu emprego no shopping. Não tenho mais aparecido na faculdade. Mas minha mãe não sabe de nada disso. Pra ela eu ainda tenho emprego. Pra ela eu ainda faço faculdade. Pra ela eu ainda tenho namorado. Nossa, Lucas. Olha, desculpa não ter dito nada pra vocês aqui. Assim como você, Felipe. Porra, eu achava que todo mundo aqui tinha vidas ótimas. A Babi com os milhares de seguidores dela. O Bruno com a faculdade perfeita. Falar dos meus problemas com vocês era difícil. Ainda mais quando nem eu consigo enfrentar eles direito. Mas é isso, né? Que grande grupo de amigos nós somos. Um tá morto e os outros estão cheios de problemas. Nenhum de nós procura se ajudar. Ô, pera lá, mas calma aí, né? Não é assim também. Lógico que é, Bruno. Cacete, mano. Olha pra gente, olha em volta. A gente é um bando de marmanjo que não tá feliz com a própria vida. A gente não tem força ou coragem pra fazer qualquer coisa pra mudar isso. Porra, a gente fica nessa de ficar criando personagem pra tudo, o tempo todo. Esperando um momento pra sermos nós mesmos. Mas e aí? Aí esse momento chega, a gente tá bêbado, drogado ou dentro de um caixão. É difícil sair dos personagens. É muita expectativa em cima da gente. É muita gente esperando que a gente seja o melhor possível. O melhor possível. Não era isso que o Paulo queria ser. É o que exigiam dele. Eu não queria nem que essa noite acabasse, porque eu sei que quando acabar, eu vou ter que voltar pro personagem. Eu também não queria que essa noite acabasse. Eu queria que as coisas fossem mais fáceis. Todo mundo queria abandonar esses personagens, mas a verdade é que essas máscaras já viraram rosto. Gente, desculpa, mas eu vou tomar um ar. Eu não tô legal, não.
Babi. Vamos lá dentro. Vamos. Sabe, eu não gosto desse jeito pessimista do Lucas falar da gente. Não são só problemas. Sei lá. Às vezes eu concordo com ele. Também queria voltar pra nossa época de colégio, férias, os finais de semana aqui na fazenda, rindo, se divertindo. Nossa, parece que foi ontem, né? Caramba, como é que a gente veio parar aqui? Também não sei, Bruno. Sabe, eu já pensei naquela parada lá que o Felipe disse. Suicídio? Isso. É muito complicado ter que ouvir que é frescura, qualquer coisa é frescura, que no tempo deles era mais difícil, que era diferente. Eu só me sinto pressionado a ser cada vez mais o que eles diziam ser, sabe? Mas, Babi, eu sou eu. Eu não quero ficar sendo outra pessoa. Eu sei bem como que essa pressão de ser outra pessoa. Mas, sabe, Bruno, entre a gente, quando os mais velhos dizem que na época deles era diferente, não sei o quê, estão forçando muito a barra. É óbvio que era diferente, né? E era bem mais difícil. Se hoje em dia tem gente que ainda acha que isso é frescura, imagina naquela época. Seus pais e muitos outros adultos tiveram que crescer reprimindo todos esses sentimentos. Então, não seja igual a ele, sabe? Olha, Bárbara, se você puder, por favor, não comentar com ninguém que eu te disse isso, tá? Só se você me prometer que vai conversar comigo se você pensar nisso de novo, tá? Tá bom. Eu prometo. Sabe, o Paulo me disse uma vez, há bastante tempo atrás, que ele se sentia meio pressionado a ser tipo que nem o Pedro. Como assim? Era alguma coisa da família dele. E o Pedro, né? O cara casou, entrou na carreira da família. O Pedro se deu bem, né? Enquanto o Paulo. Enquanto o Paulo tinha saído de 2 faculdades. Eu acho que eu e o Paulo, a gente se entendia bem. Eram alguns dilemas parecidos. Bom, acho que
O grupo todo se entende bem, né? São muitos dilemas parecidos. Difícil não pensar que eu podia ter mudado isso. Na verdade, Fê, todos nós podíamos, cara. A Bárbara podia, o Bruno, eu e principalmente o próprio Paulo. Teve uma vez no 7º ano que ele me convenceu a pular o muro da escola pra matar a aula. Pera, não é aquela história que vocês quebraram? Sim, mano, sim. Que eu quebrei o braço e a gente ainda foi pra diretoria. Na época eu não estudava com vocês ainda, mas o Paulo já me contou essa história umas 6 vezes pra mais, assim. Eu lembro certinho daquele jeitão bobo dele. O Felipe tava como? O braço todo quebrado em cima da mesa. E a gente levando esporro da diretora. Eles me deram saquinho de gelo e ficou por isso. Aí só depois da bronca da diretora que eles me levaram pro hospital. Né? Deve ser pesado, né? Sei lá. A cabeça deve ficar milhão. Se a gente já se sente culpado, imagina ele e a tia Carla. Acho que você devia falar com ele, Fê. Difícil, tio Jorge. Mas o senhor não tá sozinho. Sabe, eu lembro você e do Paulo aí correndo pela fazenda, brincando na cachoeira, com a molecada. O Rex correndo em volta, pulando. Saudade do Rex. Teve aquela viagem também que a gente fez com a sua família. Faz tanto tempo, a gente indo pra praia, lembra? E aquela correria pra achar aquele hotel. Sorte que meu pai tinha os contatos, né? Essa viagem foi alguns meses antes do meu pai deixar a gente. Ele é uma pessoa muito boa, Felipe. Você tem muito dele. Ele tem muito orgulho de você. Valeu, tio Jorge. Como é que tá a sua mãe? Ah, ela tá bem, mas tá chateada, né? Com a situação e por não poder vir. Eu entendo. Sabe, meus filhos gostavam muito aqui desse lugar. Pedro vinha aqui quase toda semana com a mulher dele e Paulo, nem se fala, ele queria estar mais aqui do que em casa. Eu tava conversando com os meninos e a gente gosta muito daqui. A gente tem muita lembrança. Por isso que vocês deviam vir aqui mais vezes, pois a formatura já não vieram com tanta frequência. É que a gente se distanciou um pouco depois disso. Mas que vai sempre estar de porta aberta para vocês. São como família. Meu filho tinha vocês como irmãos. Paulo era um baita amigo. Meu irmão. Paulo era um
Um garoto muito talentoso, dedicado. Ele era bom em tudo que ele fazia. Queria poder dizer isso para ele mais uma vez. Eu errei muito com ele, Felipe. As pessoas erram, tio. Por exemplo, o próprio Paulo. Ele não estava certo de ter feito isso. Sei, Felipe, mas eu acho que eu não fui um bom pai. Eu queria poder mudar as coisas. Eu também queria poder mudar. Agora eu vou voltar pro quarto pra não deixar a Carla sozinha. Tio. Pelo que o Paulo me falava, o senhor era um bom pai. O senhor era um ótimo pai. Mas as coisas não eram fáceis pra ele. O senhor fez o melhor que pôde. E ele amava muito vocês. Obrigado, Felipe. Boa noite. E aí, cara? Como é que foi? Ah, cara. Ele tá muito mal. É óbvio, né? Mas eu falei pra ele que as coisas não eram fáceis pro Paulo. Mas que ele amava muito ele e a tia Carla. Sei lá, filho. O Paulo pisou na bola, tá ligado? Não é porque morreu que virou santo também. Ah, cara. Eu não quero julgar, mas. Eu não vou dizer que eu entendo. Enfim. Bora procurar os caras porque aquele bundão do Bruno não sabe se virar sozinho. Quer saber? Vamos aproveitar essa noite. Funeral do Paulo hoje, Lucas, dá um tempo. Vamos fazer isso por ele então. Bruno. A gente só tem hoje pra ser quem a gente quiser. Cara, olha. Vamos só dar uma volta, conversar. Só aproveitar a companhia um do outro. Tá bom, vai. Ó, esse sacrifício eu faço. Pelo Paulo. Vocês lembram a primeira vez que a gente veio aqui? A gente estava no 6º ano. Eu tinha acabado de conhecer o Paulo. Foi nesse dia que a gente conheceu a Babi. É verdade. Não foi nesse dia também que o Lucas tomou aquele capote do cavalo, não é? Ah, cara, nem lembra, mano. Olha, eu tô com as costas tortas até hoje, você vê. Ah, mas isso daí é de carregar o peso de ser o mais suportável do grupo, né? Ih, baixinha. Pelo menos eu subia no cavalo. Mas os melhores saltos de pedra na cachoeira nos meus. É lógico que era o seu. É lógico. Você era o único maluco que competia naquilo. A gente tinha coragem This também. cosmic modality in the universe, we can make this work. Just feel the synergy across the galaxy. Can you feel that sunshine pouring on down, touching all of the plants, rocks, and air?
É. A noite acabou. Até que passou bem rápido, né? Já já a gente tem que voltar. A gente podia tentar, sei lá, não voltar aos personagens. Deixar as coisas mais fáceis, talvez. Ah, não sei, Fê. Não sei se é tão simples assim. Lidar com tudo isso é complicado. Mas eu gosto do seu otimismo. Eu não sei vocês, mas eu sinto um ânimo pra tentar fazer diferente, sabe? Eu senti também. Eu tava falando com o tio Jorge, e ele disse que queria que a gente tivesse mais. A gente pode fazer isso. Eu não quero perder o contato de novo. Eu não quero perder mais um de vocês. Eu gosto daqui. Mas o vizinho Paulo é diferente. Eu vou descansar um pouco, que já pego a estrada. Mas queria agradecer. Mandar um assim, expressamente. Do fundo do meu coração. Acho que eu já vou indo também. Vou aproveitar essa deixa pra deitar. A noite aqui acabou e... é isso. Boa noite, gente. Ah! Olha, eu acho que essas horas eu animo de ir na cachoeira, hein? Eu topo, hein? Boa! Vou chamar o Bruno e a gente já vai. Não sai daí, tá? Você vai também, né? Davi, acho que é hoje que o Lucas vai ter um concorrente naquela cachoeira. Então vamos. Não, pera aí. Vai lá pegar as coisas que eu já vou. Mas ó, então muda de ideia, tá? É, amigo. Acho que eu me enganei. Nem todas as máscaras viraram o rosto ainda.